Inclusive, Guga, uma das perguntas é qual é a religião da Isabel. E ela prega pra todo mundo que ela é uma mensageira de Jesus Cristo, que ela é religiosa, que ela é uma portadora da fé, mas lá no questionário ela escreveu que ela não tem fé nenhuma, ela acredita só em Jesus, que ela não vai em nenhum lugar. Aquele pastor que tava no casamento não é da igreja. Aquele pastor que estava no casamento é uma igreja aleatória, eles nunca frequentaram essa igreja, inclusive... Aí é complicado, né? A Isabel, então, se usaria da fé das pessoas, da boa vontade das pessoas, pra conseguir persuadi-las e convencer elas e, segundo o que está sendo falado no vídeo, enganá-las. Isso é uma acusação muito séria, cara. A própria cerimonialista do casamento dela tá revelando informações ali dos bastidores, então assim, é uma acusação muito séria. Vamos ver onde é que vai parar esse caso, com calma, com muita atenção, com muito cuidado, vem comigo. Olá pessoal, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E sim, hoje nós vamos falar do caso Isabel Veloso, tá certo? Um caso de uma menina que é publicamente conhecida como estando em estado terminal de câncer, tendo sido ajudada por várias pessoas e que recentemente teve seu nome envolvido em diversas polêmicas. Algumas pessoas na internet estão dizendo que ela é uma espécie de golpista, outras estão dizendo que não, que ela realmente é uma pessoa que sofreu as mazelas do câncer. A própria Isabel já apresentou laudo sobre câncer, então assim, esse é um caso muito complexo onde se fala muita coisa e não se chega em lugar nenhum. Portanto, a gente tem que definir uma pergunta principal para analisar esse caso da Isabel. Vocês vão ver que eu vou reagir ao vídeo do Guga e a trechos do vídeo do Não Adivinho também, mas me parece que as pessoas estão a todo momento falando sobre o caráter da Isabel, se ela é uma pessoa confiável, se ela é uma pessoa boa, se ela é uma canalha, se ela é uma golpista. Só que nesse meio tempo surgem assim, ideias como, mas será que ela tem câncer mesmo? Então é algo muito misturado, é uma maluquice muito grande. E eu vou resumir com você na seguinte proposição, na seguinte pergunta que a gente vai se propor a responder nesse vídeo. Será que a Isabel Veloso, essa menina que teve câncer, que esteve em estado terminal também, será que hoje ela pode ser vista como uma boa influencer, uma influencer confiável? Por confiável, entenda, alguém que você vai seguir, que você vai se deixar ser influenciado e que aquilo que essa pessoa vai te influenciar não vai te prejudicar. Isso seria uma boa influencer. Será que a Isabel é esta pessoa? Ela é uma boa influencer? Ela é uma influencer confiável? Então, a nossa ótica nesse vídeo vai ser direcionada a isso. Tá certo? E obviamente esse vídeo não é para atacar ninguém. Peço que vocês respeitem todas as pessoas mencionadas por aqui. Portanto, sem mais delongas, vamos então entender aqui. Então, o primeiro ponto aí pra gente responder a nossa pergunta seriam as publicidades que a Isabel Veloso já fechou ali para divulgar nas suas redes sociais. Eu estou usando aqui o vídeo do canal Não Adivinho, tá certo? Um canal que eu recomendo muito que você acompanhe e se informe também por lá, ok? O problema é que ela não tem escolhido muito bem as marcas com quem ela fecha as parcerias e frequentemente anda divulgando possíveis picaretagens, golpes para os seus seguidores. Então aí surge uma primeira questão. Será que ela está divulgando possíveis picaretagens? Será que isso é algo que um bom influencer faria? Vamos tentar entender por essa ótica. Bom, vamos lá. Esse primeiro golpe então que Veloso teria divulgado foi um esquema em que usavam a Shopee como boi de piranha. Na divulgação, os influenciadores diziam existir uma tal função secreta que, fazendo tudo direitinho, você conseguia até R$500 por dia. Olha que beleza, não? Era algo relacionado a avaliar produtos, enfim, não importa também. O que importa era que, óbvio, que isso não era verdade. E já faz um dia que eu tô querendo comentar um negócio com vocês, só que eu preferi esperar um pouco e acho que agora tá na hora de falar, né? Eu tenho uma amiga que se chama Sabrina, ela mora fora e ela tem uma função, ela tem um curso, uma função secreta dentro da Shopee. E essa função secreta só funciona aqui no Brasil e permite que vocês consigam ganhar uma renda aí na sua casa, no seu próprio celular. Como eu falei, muita gente tem medo. Olha só os ganhos dentro de 5 dias que a plataforma pode disponibilizar pra vocês. Isabel. Enfim, ela vai lá, faz a divulgação então, né, desse serviço que você pode estar fazendo parte para ganhar uma renda, ela mesma usa essa palavra e divulga para os seus seguidores. Acreditou que seria uma boa divulgar essa super dica para os seus seguidores, né? Vamos. Mas claramente essa função secreta não existia, né? A parada não passava de um golpe. Depois que o próprio Guga fez um vídeo falando, a moça até fez um vídeo retratação, dizendo que ela também tinha caído no golpe, que não sabia. O negócio da Shopee aí, eu também caí no golpe, me passaram a informação errada. Então, no primeiro momento, ela já divulga aí algo que lesou a sua base de seguidores, né? É uma influencer que deve influenciar o público para certos comportamentos e a primeira coisa que ela influencia é um comportamento ruim. Até então, sei lá, né? É algo ruim, mas a pessoa pode ter se confundido.
Ah, não sei, eu caí num golpe, etc e tal. Sobre uma divulgação, porque eu divulguei porque eu realmente tive acesso às aulas e os cursos e os módulos, tanto que quem me chamou falando que não conseguiu, eu fui lá e dei o acesso que eu tinha e realmente estava lá todas as aulas. Tanto que eu tenho até a tela gravada se vocês quiserem, e quando me alertaram que era um golpe, que eu também tinha caído, porque... Ela falou que também tinha caído, me alertaram que era um golpe, mas aí fica um pouco estranho, porque no começo da divulgação ela fala que foi uma amiga dela que passou, e agora ela tá falando que caiu num golpe, fica um pouco incongruente, né? A sua amiga aplicou um golpe em você. Enfim, como eu falei, isso pode ter sido uma coisa no primeiro momento, se confundiu, se atrapalhou, né? Vamos seguir aqui, porque parece que ela fez esse tipo de equívoco mais de uma vez, né? Ela publicou mais de uma vez coisas, né, como publicidade, que eram ali, de certa forma, lesivas para o seu público. Parece que é isso que a gente vai ver no vídeo aqui. Quer ter uma comunicação persuasiva para convencer qualquer pessoa em qualquer situação? Você precisa participar da nossa formação em comunicação persuasiva, onde eu vou te ensinar a arte da retórica do zero. Para se inscrever, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, se informar e se inscrever. Continuando nossa análise aqui então. Segundo caso. O segundo golpe que teria sido divulgado pela moça, então, foi com relação a uma suposta loja que vendia colares com as iniciais dos nomes. Gente, então, teve muitos acessos lá no site das Semijoias, tanto que o site acabou caindo. Então, assim, meus amores, a gente consertou o site pra vocês, então vocês vão estar acessando aqui nesse novo link aqui embaixo que eu vou estar deixando pra vocês estarem resgatando a Semijoia e novamente pagando somente o frete. O problema foi que muitos seguidores da influenciadora começaram a dizer que pagavam pela peça, só que o produto nunca chegava. Para piorar a situação, a dona da loja verdadeira fez um vídeo explicando, né, que tinha alguém se passando por eles e dando golpe. Existe uma loja chamada Nacional Semijoias que está se passando pela Lins e aplicando golpe nas pessoas. Acabamos de receber essa informação pelo nosso suporte no WhatsApp e eu corri aqui para avisar vocês. Eu vou deixar o perfil da loja, eles bloquearam a gente. Ou seja, essa loja que a Isabel estava divulgando era uma espécie de página espelho dessa loja em que a dona se manifestou. Mais uma vez, ela divulgando algo ruim, algo que está lesando o seu público gasta dinheiro ali para obter uma joia, essa joia não é enviada, enfim, algo ruim mais uma vez, né? É importante deixar claro que eu não estou tão por dentro assim do caso da Isabel, então assim, eu estou assumindo que as coisas que estão sendo ditas aqui, até com as provas que estão sendo mostradas aqui, sejam verídicas, tá? A minha análise está orientada nisso, no que está sendo falado aqui. Vamos seguir. Terceiro caso. A Isabel, como já comentei, ela está grávida e aí ela fez uma divulgação sobre um tal benefício do governo para as mulheres grávidas. As mães podem solicitar gratuitamente esse benefício pelo INSS. Divulgou algo gratuito que seria um benefício, aparentemente uma divulgação positiva, né? Vamos ver. E outros meios, tá? Só em último caso, se não der certo por esses meios, aí a pessoa deve procurar um advogado ou algo nesse sentido para tentar solucionar. O problema foi que a Veloso fez uma publi para uma empresa que seria uma espécie de despachante, se a gente pode dizer assim, tá? Que realizaria esse serviço para a pessoa, né? Para fazer esse trabalho aí, né? Só que, enfim, essa empresa ficaria com uma parte do dinheiro da mãe, sabe? E ainda, né? Uma parte do dinheiro que cairia todo mês para... Entendi, sim. É como aquela situação que aconteceu durante a Covid, né? As pessoas tinham direito ao auxílio, né? E era só você se cadastrar lá. Mas aí aconteceu uma situação assim, onde uma pessoa ali que entendia de internet, né, que tinha ali uma condição, ia numa região onde tinham pessoas mais pobres, pessoas com menos condições, que não entendiam muito sobre cadastro na internet, ou até mesmo que não tinham acesso de internet dentro da própria casa, ainda existe isso no Brasil. E essa pessoa se oferecia para ajudar, olha, o auxílio emergencial eu te ajudo, tal. Fala seus nomes, seus dados de cadastro, que eu cadastro aqui para você no computador. E aí essa pessoa que realizava o cadastro acabava ficando com uma parte do auxílio emergencial da outra. Obviamente, é uma atitude muito mau caráter, né? Uma coisa é você, no meio de uma situação dessa, você assessorar a pessoa que já não conseguiu. A outra é você realmente querer pegar uma parte do dinheiro que é um direito gratuito da pessoa. Enfim, né? Já tem aí 3 situações da Isabel que são bem negativas, né? Que jogam contra ela, vamos dizer assim. Pessoas começam a perguntar se ela tem câncer, se ela não tem câncer. É sempre bom fazer essa distinção. A gente tá falando da Isabel enquanto influencer, tá bom? Se ela tem câncer, se ela não tem câncer, isso não é o assunto desse vídeo. Como eu falei, a pergunta que eu abro o vídeo é se ela é uma influencer que é confiável, tá certo? E ela demonstra aqui um histórico de 3 situações negativas contra ela, mas aparentemente tem mais, né? E a gente vai ver o que mais o Guga Figueiredo no vídeo dele traz também pra gente poder dar uma resposta final disso aqui tudo. Até então, uma guria que tinha câncer, estado terminal,
criou suas redes sociais para poder falar, mostrar o dia a dia dela, como que era ali sobrevivendo com o câncer, vivendo a vida dela. E em dado momento parece que ela parou de ser uma paciente terminal, mas continua sendo uma influencer. E aí é isso. Acho que essa é uma questão. Se ela tem câncer, ela automaticamente é uma pessoa digna de pena que não vai fazer mal para ninguém, ou ainda assim a gente pode ser um pouco mais crítico, ter um olhar um pouco mais crítico, analisar melhor aquilo que ela está falando. Vamos ver aqui qual que é o quarto caso que vão citar nesse vídeo. O quarto caso. Outro problema seria a questão dela estar divulgando um medicamento derivado da maconha, o CBD, né, que hoje já vários médicos realmente indicam para os seus pacientes. Toda vez que eu ajudo alguém que me pergunta em relação ao CBD, eu lembro de toda a minha trajetória com a doença e principalmente da trajetória quando eu descobri ali um diagnóstico paliativo, que até o momento eu era uma paciente considerada terminal, mas eu consegui superar essa expectativa médica. Só que aí que tá. Pela legislação, apenas profissionais da área poderiam indicar essa medicação. Sendo assim, influenciadores como a Isabel não poderiam sair por aí divulgando. Bom, então a Isabel, em teoria, está fazendo propaganda de um produto que é derivado da cannabis, né? Elemento ali que está presente também na maconha. E ela estaria divulgando esse produto, uma vez que esse produto não pode ser divulgado, não pode ser feita propaganda dele, a não ser por meio da recomendação médica. Então, em teoria, ela está fazendo ali algo que também não parece correto. Mas será que isso lesa o seu público? Vamos ver, Tio, vamos seguir. Tipo de medicação. Outro fato é que a empresa que ela divulga tem o seu pai como representante. É o que levanta também uma discussão sobre a ética dessa publicidade. Aí é complicado, né? Tô divulgando algo que é da minha própria família. Eu não sei dizer na verdade, né? Se esse produto tem autorização da Anvisa, mas tá previsto na legislação ali que não se pode fazer propaganda. Então, de fato, ela aparentemente não está tendo uma atitude correta perante a legislação. Mas eu não sei se isso por si só é lesivo ao público. Tá deixando bem claro, eu não fumo maconha, nunca fui maconha, não uso maconha. Não tô fazendo aqui um argumento para defender o uso de qualquer produto que tenha derivado da cannabis. Eu tô tentando entender se realmente o fato dela ter uma atitude que não aparentemente vai contra a legislação, se isso é diretamente lesivo ao seu público. A legislação tá lá para amparar, óbvio, né? Para prevenir também que possíveis lesões possam ocorrer. Mas eu não sei, esse produto tem autorização da Anvisa? Eu não sei como é que funciona isso. Você divulgar um produto ou falar de um relato dele numa rede social automaticamente é considerado uma propaganda? Ou é um testemunho, é um relato? Ela coloca um link ali, pessoal, clica aqui que vocês vão obter o produto. Como eu falei, eu não tenho tanto envolvimento, tanta profundidade assim no caso. Esse quarto caso que foi relatado aqui no vídeo, eu não sei. Eu consigo entender como ele pode ser lesivo, mas eu não vejo ele tão diretamente lesivo quanto os outros 3 casos anteriores. Quinto e último caso, por enquanto. Agora vamos então para a última polêmica, né? A Isabel recentemente soltou uma publi de uma empresa que vendia 3 perfumes importados de 30 ml por apenas R$100, né? Não sei qual que é o mais absurdo, né, de alguém cair. Sim. Se é esse ou é o da Shopee lá. Tá rolando uma super promoção no site do Amor em Frascos, que são 3 perfumes importados por somente R$99. Tem tanto no feminino como no masculino, então clica no link aqui pra garantir o seu combo e fazer parte do time das cheirosas. Aparentemente um produto de qualidade duvidosa, tá? Vamos seguir aqui. Uma seguidora, inclusive, teria comprado, né? Ela até comentou ali que acabou perdendo dinheiro. A empresa que contratou a Isabel fez um site bem meia boca, nada profissional. Aparentemente uma seguidora perdeu dinheiro. Não fica claro aqui se mais de uma perdeu, mas aparentemente o site, enfim, esses produtos não foram entregues, tá? Não tô dizendo que não foram, tô dizendo que aparentemente porque a gente teve um caso que na verdade é um print de uma mensagem, a gente não tem nenhuma evidência da pessoa mostrando que pagou e que não chegou, mas enfim. Assim, pelo anúncio, você já, obviamente, 3 perfumes importados por R$100. Pelo tipo de anúncio, pela configuração do anúncio, você já suspeita, obviamente, se você compra produtos importados, se você conhece um pouco, você sabe que esse valor tá muito fora do real, muito fora do mercado. Então, pelo anúncio, já parece que o produto, no mínimo, é um produto de baixa qualidade, o que já é algo lesivo para o público. Eu estou recomendando para o meu público um produto de baixa qualidade para que o público aplique na pele, você entende? Pode gerar alguma implicação para a sua pele. Nada, você pode ter um produto que não vai ficar com o cheiro fixado por tanto tempo. Enfim, isso por si só já parece ser mais lesivo do que essa evidência que a pessoa falou que comprou e não chegou, porque não sei, né? Aqui a gente tá vendo uma mensagem só. Não sei se a pessoa subiu ali um print dizendo, olha, comprei,
paguei, não chegou. Do ponto de vista que a gente tá vendo aqui, pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, né? Pode ser que seja só a mensagem da pessoa. Mas o simples anúncio, como eu falei, R$100 por 3 perfumes importados já é um anúncio que denota um produto de baixa qualidade, que com certeza é algo lesivo de você, lesivo pro seu público, né? Você oferecer material de baixa qualidade pro seu público. Então tá, esses 5 casos que a gente viu, 4 deles são diretamente lesivos pro próprio público dela. Ela, como influencer, né, oferecendo 4 produtos que são lesivos, né, 4 situações diferentes. Já não é um erro, não é uma coisa que aconteceu uma, não aconteceu 2, não aconteceu 3, aconteceu 4. O 5º ali é algo assim, eu entendo a suspeita que é levantada no vídeo. Ela está divulgando um produto que tem ali cannabis e a empresa que revende esse produto é o pai dela, o pai dela é representante nessa empresa. Então demonstraria um interesse pessoal. Como eu falei, eu não sei, às vezes ela está realmente divulgando um produto, ela está agindo contra a legislação, de repente, e ela está fazendo isso pensando nos ganhos pessoais ali, né, no pai dela, mas às vezes o produto vai ter algum efeito positivo para o público, né? Então nesse eu ainda não sei dizer se ele é diretamente lesivo. Mas sim, parece ter um tom de egoísmo, né? Parece ter um tom ali de ganhos pessoais, né? Eu estou divulgando isso aqui porque é do meu pai. Eu entendo essa narrativa, mas eu não consigo perceber um prejuízo direto para o público, como nos outros casos. Agora vamos ver o que o Guga fala aqui, né? Quais são as 10 inconsistências que ele traz. A primeira inconsistência foi o laudo médico. Apresentado por Isabel, ela foi emitido pela médica Melina Branco Bene. Ela não é oncologista, não tem especialidade médica. Além disso, o nome da doença está escrito errado nesse laudo. Ó, aqui, uma pesquisa rápida que eu fiz aqui, a pessoa não precisa necessariamente, né, o médico ele não precisa necessariamente ser especialista para assinar um laudo, tá? Basta que ele esteja ali registrado junto ao conselho de medicina, né? Ele pode assinar um laudo. E o fato da doença estar escrita errada, cara, não sei, erro de digitação, eu não sei dizer mesmo, sabe? Isso por si só não vejo como uma inconsistência. Como eu falei, você vê que as narrativas se misturam, né? A médica não é especialista em oncologia, mas é médica. Então ela pode assinar um laudo, segundo a própria legislação. Mas escreveu a doença errada. Pô, não sei, às vezes não é ela que escreve, às vezes é uma secretária. Eu não sei, assim, realmente. Eu entendo que são erros isso, né? São erros que o Guga tá levantando, mas eu não vejo isso como uma inconsistência de tipo, o tom que fica no ar é... Você vê, se a própria médica não é oncologista, e se o próprio laudo, o nome da doença está errado, não parece que ela já tá até mentindo sobre a doença? Será que ela tem essa doença mesmo? Parece que as narrativas tentam se misturar, por isso que eu disse do começo, né? É mais fácil a gente falar sobre a Isabel enquanto influencer. Se ela é uma boa ou não influencer, né? Essa questão aqui, se a gente não tiver esse filtro, a gente vai parar longe na nossa conversa. Será que ela tá com câncer mesmo? Será que ela não tá? Será que ela é uma canalha? Vamos focar na questão da influencer aqui. Essa inconsistência do Guga, não sei, velho. Segunda inconsistência. A Isabel é embaixadora, é garota propaganda da empresa Golden Drops. A gente já comentou sobre esse anúncio, né, no outro vídeo, então eu vou seguir para a terceira inconsistência. Além disso, a Golden Drops ela não tem autorização da Anvisa. Isso aqui sim é algo para a gente refletir. A empresa que a Isabel está divulgando aparentemente não tem autorização da Anvisa. Isso sim é algo perigoso, porque a Anvisa, de certa forma, é aquilo que certifica a qualidade de um produto, algo que não vai ser lesivo para as pessoas usarem. Então, se você está divulgando uma empresa que não tem autorização da Anvisa, eu consigo tecnicamente observar o quão isso é errado e potencialmente perigoso para o público que vai consumir aquele produto daquela empresa que não tem autorização da Anvisa que você está divulgando, tá certo? Vamos seguir aqui. Eu segui para essa quinta inconsistência que o Guto alega, que eu acho que vale a pena comentar. Terminais porque compromete o sistema imunológico. Quinta inconsistência, gravidez. A Isabel engravidou mesmo alegando ter poucos meses de vida. Então vamos lá, sabemos que uma gravidez leva 9 meses. Se ela tinha 6 meses só de vida, a conta não bate. Então, aqui, de novo, eu não vejo muita inconsistência no que o Guga está apresentando. Por quê? A pessoa não parece fazer sentido que, porque alguém tem 6 meses de vida, essa pessoa não vai engravidar, já que a gestação dura 9.
uma gestação, uma gravidez não planejada, você não faz conta. Na verdade, assim, falando bem honestamente, eu não conheço, não tô dizendo que não exista. Eu não conheço ninguém e não acho que é um comportamento comum você calcular a data da gestação. Pelo menos as gestações das minhas 2 filhas com a minha esposa foi assim. A gente não virou e falou, olha, a gente vai viajar no que vem em maio. Então é melhor a gente fazer o que a gente tem que fazer para que a nossa filha nasça em fevereiro. A gente não faz uma conta, né? Então assim, ela tinha cerca de 6 meses de vida. Aí ela vai lá e engravida, a matemática não fecha. Não, você não sabe, às vezes a pessoa não usava método contraceptivo com o marido, até onde eu vi ela é casada, né? E engravidou, sabe? Essa questão da matemática, ela não faz sentido nenhum, porque não é porque você tem 6 meses de vida que você não vai ter relação sexual. E não é porque você tem 6 meses de vida que você não vai ter uma relação sexual sem preservativos ou sem métodos contraceptivos. Não tem relação de um para um. Mas então ela teria sido irresponsável. Aí é uma questão moral, ética, né? Eu, como católico, eu não vejo dessa forma. A gente tem santas na Igreja Católica que, mesmo com doenças terminais, tiveram relações e tiveram filhos. E então, assim, essa questão aqui eu não vejo como uma inconsistência. Eu vejo mais como um ponto moral, um debate moral. Será que é moral? É correto? É responsável uma mulher que ouviu um diagnóstico de que vai morrer daqui a 6 meses e engravidar? Do ponto de vista de um cristão católico, se é a vontade de Deus que você tenha essa criança, não há imoralidade alguma nisso, né? Então esse é um ponto que eu queria comentar porque, novamente, como cristão, isso aqui não me faz sentido nenhum. Ela sabia que ia morrer daqui a 6 meses. Aí vai lá e engravida. Como eu falei, não me parece o caso da pessoa calcular. Eu vou morrer daqui a 6, mas se eu engravidar agora, lá com 6 meses eu vou morrer, mas meu filho nasce de prematuro. Não parece ser um comportamento comum as pessoas calcularem o prazo da gestação. E aí a outra opção seria, bom, então se ela não calculou, ela foi irresponsável. E aí eu vou te dizer que isso é um debate. Eu te digo que não. Né? Não há irresponsabilidade em você. Como cristão, na verdade, como cristão casado, você não pode querer tomar o lugar de Deus e controlar a vida. Pelo menos isso é o que a gente entende como cristão católico. Você não pode querer controlar você não pode usar métodos contraceptivos, né? Ponto. Mas enfim, isso é um debate. Eu não vejo inconsistência nisso por si, tá? Eu não vejo essa inconsistência toda, não. Vamos seguir aqui. Poderia ser um risco tanto para ela quanto para o bebê, além de ser extremamente raro pessoas que nessa condição de doença terminal consigam engravidar. Essa é uma boa objeção, né? Mas peraí, ela engravidou, mas do que eu pesquisei aqui, pessoal, ela engravidou, mas isso é raro de conseguir nesse tipo de situação que ela se encontra, nesse tipo de doença que ela se encontra, no estado que ela se encontra, é raro alguém conseguir engravidar e ela engravida. E isso sim é uma objeção que me parece fazer muito mais sentido, muito mais razoável se você quer levantar uma narrativa de algum possível comportamento suspeito, alguma possível mentira. Esse argumento do Guga, nesse ponto, faz mais sentido do que você dizer que é incongruente a pessoa saber que vai morrer daqui a 6 meses e engravidar. A sexta inconsistência foi que ela desistiu do tratamento convencional. Porque a Isabel fez o tratamento dos 15 aos 17 anos, ela melhorou e depois a doença voltou. Aí ela desistiu do tratamento e optou por esses cuidados paliativos. Isso significa que ela desistiu e foi tratar apenas os sintomas. Perfeito, a explicação é essa mesmo, né? Se você desiste e vai ter cuidados paliativos, você tá ali, a doença tá lá e você tá, como o Guga falou, lidando com sintomas, é isso aí. E por que isso é inconsistente? Mudou sem combater a doença em si. Então ela passou a promover o uso desse CBD como responsável pela regressão do câncer. Olha só que absurdo. Se ela falou essa fala, é uma fala problemática, né? Ela tá dizendo que o remédio promove a redução do câncer. Se ela falou exatamente isso que o Guga disse, isso é uma fala problemática demais, cara. Isso não condiz com o real uso do medicamento. O CBD, ele é apenas para aliviar os sintomas. Perfeito. Então, gente, por que ela desistiu assim tão rápido, sendo ela tão nova, na época com 17 anos? Ela poderia tentar um outro tratamento, ou até mesmo esse que ela já tinha feito antes e tinha dado resultado. Por que será que a Isabel simplesmente desistiu? Isso aqui eu não vejo como uma inconsistência também, Guga. Ela estava fazendo um tratamento. Ela fez por 2 anos o tratamento. Deu certo. Ela teve ali uma melhora. E aí ela parou.
Ela parou e na sequência ela começa ali então a fazer apenas tratamento paliativo. Eu não vejo isso como uma inconsistência per si, porque eu não faço ideia como é o tratamento de câncer, mas eu imagino que não seja algo muito tranquilo, eu imagino que seja algo bem incômodo, bem doloroso, né? O seu corpo fica acabado, então, poxa, eu imagino que não seja algo que alguém gostaria de fazer por uma semana. Imagina você fazer isso por 2 anos. Não me parece uma inconsistência. A pessoa, novamente, é uma questão de decisão moral, moral não, perdão, é uma questão sobre a gente debater a escolha ou a decisão de alguém. Por que, por exemplo, várias crianças, vários jovens não fazem exercícios físicos, não cuidam da alimentação e estão acima do peso? Eu poderia entrar com o mesmo argumento, olha, mas tem tanto jovem hoje que tem boa condição familiar, tem uma estrutura familiar, a família é unida, tem uma boa renda, né? A família tem um bom rendimento financeiro para pagar uma nutricionista, para pagar uma academia para o jovem, mas o jovem vai lá e não quer fazer. Por que será? Não é uma incongruência, é uma escolha, né? É uma decisão ruim, aparentemente ruim, mas isso por si só não é uma inconsistência quanto à vida dessa pessoa. Como eu falei, tem muitas questões que a gente viu no outro vídeo do Não Adivinho, e que o Não Adivinho pegou dos vídeos do Guga, inclusive, né? Então tem muitas questões que o Guga traz em outros vídeos dele, sobre, por exemplo, as coisas que a Isabel divulgou, que eram prejudiciais, que eram lesivas para o próprio público dela. Isso eu vejo muito mais argumento para discutir se ela é ou não uma boa influencer do que a gente entrar no mérito de falar por que ela parou, por que ela engravidou, sabe? Aí você vai para um debate moral ou um debate sobre tomada de decisão que, na minha opinião, ele pode ser infrutífero, sabe? Vamos seguir aqui. A 7ª inconsistência foi a queda de cabelo. Isabel compartilhou fotos ali com a cabeça raspada, mas suas sobrancelhas estavam intactas. Impacientes que fazem quimioterapia, todos os pelos caem. Essa é uma boa objeção, né? Você está querendo trazer um argumento de que há inconsistências, ou seja, de que a pessoa tal qual ela se apresenta não é sólida, não é aquilo, né? Porque é inconsistente, não é sólido. Essa é uma objeção boa. Ué, a pessoa está dizendo que está fazendo químio, está dizendo que está fazendo tratamento. E aí do nada as sobrancelhas dela aparecem ali normais e não o pelo não caiu assim como o pelo do cabelo. Será que ela fez químio mesmo? Será que não fez? Essa é uma objeção boa, uma pergunta boa, tá? Isso sim, pra mim faz mais sentido do que entrar no debate do porquê que a pessoa engravida ou não, porquê que a pessoa desiste de fazer um tratamento ou não. A 8ª inconsistência foi o relato da cerimonialista. Eu vou compartilhar aqui alguns áudios que ela me enviou. Eu vou alterar um pouco a voz dela aqui. Então isso seria um relato da cerimonialista. Em teoria, uma pessoa que teve um contato privilegiado com a Isabel. Vamos ver o que ela tem a dizer aqui então. E lembrando que a gente está assumindo que esse relato é verdadeiro, né? Porque também não tem prova de que ela é a cerimonialista mesmo. A gente não está vendo a foto, o vídeo dela, o rosto dela. Nós estamos aqui partindo do pressuposto de que o Guga está dizendo a verdade. Então vamos lá. Saímos aqui de Piracicaba, andei 900 quilômetros, foram 14 horas de carro, porque na época a Isabel tinha o discurso de que ela estava morrendo. Inclusive ela foi lá no Inteligência Limitada lá do Vilela e se despediu de todos nós, né? Deixou mensagem de despedida e dali o Brasil se comoveu com a história dela. E quando a gente se comove, a gente que tem empresa, que tem um trabalho que é bacana, que pode influenciar de uma forma positiva, se dispôs, pelo menos foi o que eu fiz, a fazer o discurso de casamento dela. Fui eu que procurei ela, inclusive, e chamei, perguntando se ela tinha celebrante. Quem me respondeu foi a assessora dela, né? Eu chamei a assessora, e aí que não tinha celebrante, que quem ia celebrar era o pastor, e que eles queriam sim que eu celebrasse o casamento. E aí eu falei pra eles, fui muito clara, e permaneço com o mesmo discurso de que eu não queria likes, que eu não queria contrato de permuta. Eu só queria ir lá celebrar o casamento dela. E assim, começamos todo o processo. Fiz um questionário com eles, perguntando sobre coisas particulares mesmo, para que eu pudesse fazer a cerimônia personalizada. Inclusive, Guga, uma das perguntas é qual é a religião da Isabel. E ela prega pra todo mundo que ela é uma mensageira de Jesus Cristo, que ela é religiosa, que ela é uma portadora da fé, mas lá no questionário ela escreveu que ela não tem fé nenhuma, assim, que ela acredita só em Jesus. Aí é complicado, né? Aí é complicado mesmo. Bom, vamos lá, vamos voltar uns pontos aqui. Dela. E assim, começamos todo o processo. Fiz um questionário com eles, perguntando sobre coisas particulares mesmo, para que eu pudesse fazer a cerimônia personalizada. Tá. Inclusive, Guga, uma das perguntas é qual é a religião da Isabel. E ela prega pra todo mundo que ela é uma mensageira de Jesus Cristo, que ela é religiosa, que ela é uma portadora da fé, mas lá no questionário ela escreveu que ela não tem fé nenhuma, assim, que ela acredita só em Jesus. Tá. Vamos lá. Aqui, novamente a gente surge com uma outra questão. A gente tá tendo um relato, né? Uma pessoa, o Guga tá dizendo assim, olha o que essa pessoa me disse. E aí a pessoa tá trazendo ali
o que seria um relato verdadeiro. Isso pode ser visto como uma evidência anedótica, né? Que não é uma evidência por si. Perceba que essa cerimonialista, se ela trouxesse a foto desse questionário preenchido pela Isabel e pelo esposo, por que eu falo foto? Eu não sei se foi feito por foto, por texto. Quando eu fiz esse tipo de questionário no meu casamento com a minha esposa, a gente tinha que responder um questionário em texto mesmo. Então, o cerimonialista mandou pra mim, mandou pra minha esposa, ela respondeu, eu respondi também. Então, meio que eu tenho isso salvo até hoje. Então, se essa cerimonialista tivesse ali um papel timbrado com a marca dela, né? Por exemplo, Silvia Cerimônias. Silvia Mestre de Cerimônias, né? Tem um papel timbrado com o nome dela. E a gente tem ali as perguntas respondidas e tem essa pergunta da Isabel respondida, qual é a sua religião? Ela, não tenho fé em nada, acredito apenas em Jesus. Aí tudo bem, mas é estranho porque assim, a gente não tem essa evidência, então uma evidência anedótica fica difícil debater uma evidência anedótica, ponto. Mas ainda falando dessa evidência anedótica, a resposta é muito esquisita. Presta atenção como que a Isabel respondeu segundo o relato da cerimonialista. E eu não tô desacreditando dela não, eu tô realmente levando o que ela tá falando em conta para poder entender. Qual é a religião da Isabel? E ela prega pra todo mundo que ela é uma mensageira de Jesus Cristo, que ela é religiosa, que ela é uma portadora da fé, mas lá no questionário ela escreveu que ela não tem fé nenhuma, assim, que ela acredita só em Jesus. Não tenho fé nenhuma, acredito apenas em Jesus. Isso é muito autocontraditório. Então, do ponto de vista de onde eu tô vendo, ou a Isabel se confundiu pra caramba e respondeu uma baita de uma maluquice, ou aparentemente esse relato da cerimonialista não tá tão fiel, né? Às vezes ela falou, não, eu não pratico nenhum tipo de religião, eu não vou em nenhuma igreja. Eu não sou católica, eu não sou protestante. E eu só acredito em Jesus, eu gosto de Jesus, eu acredito em Jesus e tal. Então ela seria cristã, né? Ela seria cristã e não teria nenhuma denominação. Católica, protestante, enfim. Assembleiana, batista, por aí vai. Mas do jeito que a nossa cerimonialista relata aqui, a nossa testemunha, parece que o que ela viu ali no casamento da Isabel é mais do que isso, né? Parece que a Isabel realmente não seria essa pessoa de fé, né? Porque você conhece pessoas assim, que falam que são cristãs, que falam que vão na igreja, mas no dia a dia você vê o comportamento da pessoa e fala, pô, isso é pior do que ateu. Não é? Tem ateu que é mais ético, que é menos canalha do que essa pessoa aí que eu sei, que fala que vai na igreja. Então talvez o que a cerimonialista esteja trazendo seja algo nesse sentido. Eu falo talvez porque eu não estava lá e eu não conversei com essa cerimonialista. Mas talvez seja algo nesse sentido. Que a Isabel fala que é religiosa, mas ali no privado, as atitudes dela são longe de ser as atitudes de uma pessoa cristã. Que ela é uma portadora da fé, mas lá no questionário ela escreveu que ela não tem fé nenhuma, assim, que ela acredita só em Jesus, que ela não vai em nenhum lugar. Aquele pastor que estava no casamento não é da igreja. Aquele pastor que estava no casamento é uma igreja aleatória, eles nunca frequentaram essa igreja, inclusive o próprio Lucas me falou isso. Inclusive, tudo que acontece, tudo que eu tô te falando aqui nesses áudios, saíram da boca da Isabel e do Lucas, tá? Tá, então aí você traz um pastor que não é que é de uma igreja que você nunca frequentou, né? Eu consigo entender esse ponto aqui como sendo um ponto não positivo, claro. Ainda assim, eu já vi muitas situações das pessoas chamarem mestre de cerimônia, um pastor para celebrar a cerimônia de igreja que não vão, né? Eu já vi, mas ainda assim eu consigo entender o argumento. Vamos seguir aqui que eu quero entender o fio do raciocínio. Não tem por que eu inventar, porque eu menti, né? Então, eles me falaram que eles não frequentavam nenhum lugar, que esse pastor foi uma pessoa que eles chamaram ali pro casamento, provavelmente porque ela precisava embasar ali a história dela na cura de Jesus, né? A grande massa, a bancada... Ó, aqui é uma coisa complicada, né? A acusação aqui é uma acusação aparentemente séria, que é você dizer que a pessoa está se valendo da religião cristã para criar uma empatia com o público e ser acreditada pelo público. E aí você levantaria nesse tipo de acusação uma espécie de imagem ruim da pessoa que está fazendo isso. Mas perceba que na fala da cerimonialista, ela já está tecendo a própria impressão dela. Ela mistura os fatos, a gente tem que assumir que ela está dizendo a verdade, então ela mistura os fatos com a impressão dela. Esse pastor foi uma pessoa que eles chamaram ali pro casamento, Até aqui é o fato. Olha, quando eu perguntei qual era a religião, ela disse que não tinha nenhuma, não tinha fé nenhuma, só acreditava em Jesus. E quando eu perguntei do pastor que eles chamaram para celebrar o casamento, eles disseram que não iam na igreja, que nem conheciam direito aquele pastor, foi só uma pessoa que eles chamaram para celebrar o casamento. Isso aqui é o fato. E agora a cerimonialista vai entrar com a percepção dela sobre a situação. Provavelmente porque ela precisava embasar ali a história dela na cura de Jesus, né? A grande massa, a bancada evangélica. E aí já é uma afetação dela, sabe? Ela é uma impressão dela. Pode ser uma impressão totalmente de acordo com a realidade. Pode ser que a impressão da cerimonialista seja a real. Mas vocês percebem a diferença entre o que aconteceu, um relato, um fato que eu tô te contando, e uma impressão que eu tenho sobre esse fato. É bom vocês sempre distinguirem isso quando estiverem ouvindo um discurso, quando estiverem ouvindo um relato, para não tomar ali coelho por lebre, como dizem, né? Separe o que é fato no relato da pessoa daquilo que é a impressão da pessoa sobre o fato, tá? É sempre bom tomar esse cuidado.
hoje é muito forte, então para que ela falasse para as pessoas que ela foi curada, as pessoas precisavam acreditar nessa fé dela, né? E assim foi o que aconteceu. E aí montei o discurso, montei os votos, fiz o mesmo trabalho que eu faço para qualquer pessoa. A cerimônia incrível, fantástica, porque eu realmente acreditei. Foram 9 horas escrevendo o discurso deles, mais 16 horas de viagem de ida, 14 de viagem de volta. Nossa. E eu fui com uma outra fornecedora daqui de Piracicaba, que foi a fornecedora do Totem Fotográfico, e ela também presenciou tudo isso que eu tô falando. E só verdades, tá? Não tem por que eu enganar, porque eu mentir. Não tem por que eu querer likes, porque eu já tenho likes, eu já tenho agenda lotada. Eu já sou muito boa no que eu faço. Eu não tenho por que querer crescer em cima dela, tanto que se tivesse alguma questão assim, né, como eu falei, uma evidência, né, um questionário respondido com o papel timbrado dela, com a assinatura do Lucas e da Isabel, com as respostas, seria algo muito forte. Mas a gente tá supondo que ela tá dizendo ou a verdade ou algo muito próximo da verdade. A gente tá tendo uma caridade hermenêutica com ela. Se você olhar o meu feed, não tem nenhum vídeo dela. Eu não sigo a Isabel desde que nós voltamos do casamento. Eu parei de seguir ela. Parei completamente de seguir. Porque eu não compartilho. Depois do que eu vi no casamento, eu cheguei à conclusão de que ela estava utilizando da boa fé das pessoas, né? E essa foi uma conclusão que eu tomei, baseado naquilo que eu vi. E ninguém me falou. E é lógico que ela vai falar. Pois é, como eu falei, é uma acusação complicada, né? A menina ali, a Isabel, estaria se valendo da boa fé das pessoas. Então, como eu falei no começo do vídeo, as discussões elas se misturam ali, né? Uma hora a narrativa é sobre se a Isabel é uma boa influencer ou não, né? Se ela divulga coisas que prejudicam o público, né? Divulga golpes. Num outro momento, a discussão é se ela tem ou não tem câncer, se esse câncer não é um migué, se esse câncer não é um golpe. Num outro momento, a discussão é se a Isabel é uma canalha, que se aproveita da fé das pessoas, ela é uma psicopata ou se ela é uma pessoa boa. Você entende? A discussão ela vai para multifatoriais, ela vai para vários lados diferentes. Então assim, para a gente poder finalizar aqui, o que eu acho válido dizer, né? A gente tem aí evidências no histórico da Isabel, de coisas que ela divulgou nos canais dela, nas redes sociais, que foram lesivas para o público. A gente tem pessoas, mais de uma, atestando por meio de relatos negativamente contra a figura da Isabel, né, ou contra a moral da Isabel. Isso pode indicar, né, poderia sugerir de que ela seria uma influência que a gente deveria tomar cuidado. Eu acho que poderíamos chegar nessa conclusão com mais calma, com mais cautela. Então a conclusão provavelmente poderia ser essa, uma influência que a gente deveria ter que tomar um pouco mais de cuidado, olhar um pouco mais, talvez cobrar um pouco mais de respostas e ter um olhar mais crítico. Se ela é psicopata, se ela não é, se ela é uma canalha, se o câncer é mentira, se é verdade, se ela é uma ingênua. E todas as vezes que ela repassou esses golpes aí no Instagram foram todos por, meu Deus, foi sem querer. Isso tudo são discussões paralelas, né? A gente pode se ater na questão de se ela é uma boa ou uma má influência. É uma pessoa que você deveria estar seguindo e deixando-se ser influenciado por ela, né? Aparentemente, não. Aparentemente é alguém que você deveria tomar um pouco mais de cuidado, mas não sei se por ela ser uma pessoa ruim ou por ela ser uma pessoa boa ou ingênua, tá? Então é bom fazer essa distinção aí. Pessoal, acho que tá respondido, a gente deu uma boa investigada no caso. Queria agradecer também os vídeos do Não Adivinho e os vídeos do Guga Figueiredo, que me ajudaram a realizar aqui essa análise. E espero que a verdade venha à tona, né? E obviamente não desejo nada de mal para Isabel, nem para o filho dela. Espero que eles fiquem bem, que eles sejam abençoados, né? Estejam aí no caminho certo, no caminho da verdade. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Até mais.